Essa é a página inicial dessa ferramenta, do DMP Tool, tá? Então, aqui, quando nós vamos aqui em cima, nós conseguimos lá para a gente poder entrar. A Unesp, então, ela já faz parte desse DMP Tool. Então, nós conseguimos entrar aqui, ó, por instituição afiliada. Se nós não formos da Unesp ou não quisermos entrar pelo e-mail institucional, a gente também consegue entrar aqui. A gente faz um cadastro e entra com o nosso e-mail. Mas como nós estamos falando aqui que a Unesp, ela faz parte já e está indicando essa ferramenta, nós vamos entrar por ela. Ele vai abrir aqui, nós vamos procurar a nossa instituição, ó, ele já aparece a Unesp, nós vamos clicar e vamos entrar. Ele vai abrir aquela tela que nós já estamos acostumados. É só nós colocarmos o nosso e-mail institucional. A mesma coisa que nós fazemos no e-mail, né? No sistema lá da Unesp, a mesma coisa. O e-mail é a nossa senha. Nós entramos lá na ferramenta. A interface dela, como eu falei, a gente consegue ter a interface em português, tá? Então, nós podemos colocar aqui, eu mantenho em inglês. Ele vai abrir todos os planos que eu criei, então, se eu tenho mais de um, ele aparece. E aqui embaixo, ele vai aparecer. Lembra que eu falei que a gente consegue deixar disponibilizado para outros pesquisadores da nossa instituição? Então, ele aparece aqui, ó, planos da Universidade Estadual Paulista. Então, aqui para baixo, todos os planos de outros pesquisadores vinculados à Unesp aparecem. Como a nossa oficina está sendo gravada, eu não vou rolar aqui para a gente ver o nome dos outros pesquisadores, mas se vocês entram lá, vocês conseguem visualizar todos os planos, tá? Então, se eu estou começando um plano novo, eu vou lá no meu painel, né, que aparece esse dashboard, mas a gente vai aqui também, ó, em criar plano. Então, eu vou começar do zero o meu plano. Então, aqui, ele aparece para mim os campos para eu poder registrar o meu projeto, né? Qual é o nome do meu projeto de pesquisa? Então, como eu entrei com o meio institucional, já aparece a Unesp. Se eu tenho alguma instituição de fomento, aparece aqui para eu poder digitar, tá? E eu vou lá em criar plano. Aqui, do meu lado direito, eu também consigo, ele já fala, é um projeto simulado para teste, para prática e para fins educacionais. Se é um, como por exemplo a nossa oficina, eu posso colocar aqui. Aí o plano fica registrado como teste e ele não fica lá disponível para todo mundo. Vai depender muito de como, né, nós vamos fazer. Se aqui seria só se eu não tivesse entrado com o e-mail institucional. E aí, se eu não estou com nenhum, associado a nenhuma instituição. E aqui, se eu clicar aqui, que eu não estou com nenhum financiador, tá? E aí eu vou criar o plano. Opa. Né? Ele abre essa caixinha aqui, ó, para a gente poder registrar. Aqui já aparece um título, né? A gente pode dar um título para ele. Nós vamos colocar aqui o resumo do nosso projeto, tá? Para a gente já poder informar. A data do começo do projeto, nós podemos selecionar uma data aqui, né? Tudo vai de acordo com o próprio projeto. Se já tiver uma data final do projeto, se a gente já tem uma perspectiva de até quando esse projeto vai, a gente vai colocar uma data aqui, tá? Lembrando que como ele é um documento editável, se a gente precisar mudar a data, a gente também muda aqui, tá? Se nós estamos com o financiamento e a gente precisa colocar aqui as informações lá da nossa agência, o número, né? Então, nós já vamos colocar aqui, ele já prevê o espaço aqui, tá? Para a gente colocar o órgão financiador, né? Se a gente tiver algum, e o número de concessão. Se tiver lá um número, vai depender muito da agência de fomento, se ela já está um URL para aquela chamada pública, o número daquele edital, ou o número do seu projeto, você já pode colocar aqui. E aí, aqui, desse lado direito aqui,
ele já vem por default a própria orientação da ferramenta, né, do DMP Tool. Só que a gente consegue, se nós clicarmos aqui, ele vai aparecer as diversas instituições, as orientações de diversas outras instituições, né? De repente, a gente já sabe de uma instituição que trabalha com um projeto parecido ou que tem características próximas dos nossos conjuntos de dados, dos nossos projetos, e eu gostaria de seguir as orientações daquela instituição, porque vai descrever de uma forma direcionada, né? Aí vai depender muito do seu projeto, das características do seu projeto, das características dos seus conjuntos de dados. Mas aqui já informa as instituições que disponibilizam modelos, tá? Então, eu posso selecionar e aí eu vou em salvar, tá? Salvando, eu posso ir, ou eu vou salvando aqui, mas eu também posso ir aqui em colaboradores. Lembra que eu falei que nós podemos ter uma escrita colaborativa? Eu posso convidar outros pesquisadores, por exemplo, que fazem parte do meu projeto, para escrever o plano junto comigo. Então, eu vou colocar o e-mail da pessoa aqui. E aí, eu vou mostrar que tipo de permissão, né? Ele vai só acompanhar, ele só vai ler, ele vai ser coproprietário, ele vai ser editor, então ele pode ir lá escrever junto comigo. Eu vou dar aqui a permissão que, né, para cada um daquelas pessoas que vão colaborar comigo. E vou me submeter, tá? Submetendo isso daqui, nós vamos aqui escrever o plano, tá? Então, ele aparece aqueles 7 itens que eu mostrei lá anteriormente, então ele traz aqui. Então, essa é a interface para a gente escrever o nosso plano de gestão de dados. Aqui, para cada um desses itens, ó, a gente consegue abrir o espaço para a gente poder escrever. Tá? Essa parte aqui ainda não foi traduzida para o português, então é tudo em inglês. Então, lembra das perguntas, ó? Ele fala assim, ó, quais dados serão gerados, serão coletados, serão criados? Nós vamos escrever aqui, tá? Ele fornece as orientações aqui do lado direito, ó. Ele fala das questões que você pode responder, então lembrando que tudo vai depender das características do meu projeto e do meu conjunto de dados. Não necessariamente eu tenha que responder todas essas questões, mas ela já me orienta para eu pensar no que responder, no que escrever. E embaixo ele dá uma breve instrução do que eu preciso para poder escrever, tá? E aqui do lado das instruções, os comentários. Se eu quiser, como eu estou trabalhando com outros colaboradores também vão escrever o plano junto comigo. Nesse espaço aqui, eu coloco as instruções para eles, ou alguma observação, alguma coisa que eu quero que o meu colaborador vê e faça comigo, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou voltar um pouquinho, então nós estamos nessa parte aqui para descrever o plano, tá? Então, nós vamos entrar em cada um deles. Cada um desses itens, ele tem algumas coisas para a gente responder. Eu vou entrar num plano que eu já tenho para a gente ver como que a gente pode, para trazer como exemplo mesmo de como que a gente vai escrever, tá? Então, eu vou voltar lá no meu painel de controle. Vou entrar aqui nesse daqui meu, que já está pronto. Então, lembra que eu mostrei naquela primeira tela que aparecem todos os planos que eu estou criando, tá? Se eu quero editar, eu vou lá do meu lado direito, em ações, e vou em editar. Ele vai abrir o meu plano para eu poder mexer nele. Então, aquela primeira tela que eu mostrei, né? Que eu coloco o título, o resumo, a data que ele começou. Se tiver uma data prevista já para o final, eu coloco. Os números, né? Vou pondo aqui. Selecionei só o modelo da própria ferramenta. E aí, eu vou lá de novo, ó, no escrever planos, onde eu estava aquela hora. As mesmas coisas, né? Os 7 itens que eu falei. Então, eu vou entrar aqui para a gente ver como é que é. Então, nesse daqui, por exemplo,
Então, aqui eu falo que tipo de dados que eu vou criar, que eu vou coletar, pensando no formato, no volume, né? Já escrevendo aqui, algum dado que pode ser reutilizado e seguindo algumas orientações. Então, eu falei aqui que meus dados, por exemplo, serão dados qualitativos e quantitativos. Eu falo que é entrevista, tá? Com roteiro estruturado, com questionário, mas se fossem fotos, se fossem prontuários, se fossem planilhas, eu escreveria aqui, tá? Como que ele foi feito, ó, o formulário, como que ele foi elaborado, né? Quantas páginas o formulário tem, já pensando no formato e no volume, tá? Como que são essas entrevistas? Elas são gravadas, então nós precisamos já prever aqui o tempo. Então, cada entrevista tem, por exemplo, 50 minutos, tá? As transcrições dessas entrevistas, então já pensando mesmo nessas orientações. Escrevi aqui, eu vou em salvar. Salvei, ele salva o que eu fiz aqui. Se tiver algum comentário, até para mim mesma, mas se eu quiser fazer um comentário também para o meu colaborador, eu escrevo aqui, ele fica aqui aparecendo, tá vendo? Acrescentar a quantidade de questionários e entrevistas aplicados, por exemplo. Então, eu já fiz um comentário. Isso não aparece lá na hora que eu for publicar o meu plano de gestão, tá? Aqui é só uma orientação. Terminei aqui, eu fecho ou deixo aberto e eu vou para o próximo, documentação e metadados. Aqui tem algumas informações, né? Ele fala se vai ter algum tipo de documentação. Então, aqui é muito intrínseco de cada conjunto de dados, das características do projeto e desses dados. Mas ele já fala mesmo se tem alguma informação que precisa acompanhar os conjuntos de dados. Então, dependendo muito, tem as próprias documentações que acompanham para entender aqueles conjuntos de dados, ou uma documentação que vai registrar, por exemplo, o tipo de equipamento que foi utilizado para coletar, a calibragem que foi feita, né, naquele equipamento para poder chegar na coleta daqueles dados. Então, tudo vai depender. E a gente coloca de acordo com aquilo que a gente tem, tá? Se de repente, na minha área do conhecimento, eu já sei que a minha comunidade, ela usa especificamente um determinado tipo de padrão de metadados, eu posso colocar alguma informação deles aqui, quando a gente está falando, por exemplo, de característica dos dados, né, da própria documentação. Então, para entender aquele conjunto de dados, eu envio também junto um determinado tipo de conteúdo daquele padrão para as pessoas entenderem os termos que foram utilizados na minha pesquisa, né? Então, vai depender muito. Mas a gente consegue aqui também. Então, nós vamos responder. Aqui ele tem, lembra que eu falei que essa ferramenta, ela foi baseada naquela outra, na DMP Online, desculpa, na DMP Online, então tem também as informações, ó, tá? Mas as informações da nossa ferramenta, tá? E entrando aqui, ele traz as diversas orientações, as questões que nós podemos pensar em responder e algumas orientações. Lembrando que a gente não necessariamente temos que responder todas, mas é um guia para a gente, né? Uma orientação para a gente pensar na hora de descrever. Nós vamos pensar também que o plano de gestão é um documento que varia muito em quantidade de páginas. Por exemplo, que vai de 2 páginas a 4 páginas. Então, é um documento curto. Então, quanto mais objetivo nós formos, melhor, tá? Então, aqui também um modelo. Aí, quando nós pensamos nas questões éticas e legais aqui, tá? Então, nós também temos as orientações, ó, né? Aqui do lado direito. A da própria ferramenta, também as instruções, e eu coloquei aqui, e eu fiz alguns destaques. Então, quando a gente está escrevendo, ele também tem os recursos, ó, da gente deixar em negrito, em itálico, se a gente quiser colocar, por exemplo, assim, ó, né, com os itens para a gente poder mostrar e dividir melhor a sequência, né, numerar, se nós quisermos numerar a sequência do que a gente está fazendo, tá vendo? Tem tudo aqui. Se nós quisermos colocar de algum site ou de algum lugar que esteja aquela informação que a gente está avaliando,
e que a gente está acrescentando aqui. E aí, aqui, como a gente está falando de ética e de privacidade dos dados, eu coloquei um exemplo aqui, né? Que a gente vai mandar o nosso projeto para o comitê de ética, né? Da onde é esse comitê de ética. Se lembra que eu falei do consentimento livre esclarecido? Então, ele tem o consentimento livre esclarecido dos participantes, né? Estou escrevendo também e mostrando que os dados serão anonimizados, tá? Estou falando também, por exemplo, que na minha pesquisa eu tenho dados sensíveis, identificadores ou semi-identificadores. Então, quando nós estamos falando de sujeitos, né, de pessoas, de humanos, nós estamos falando de dados sensíveis, por exemplo. Então, por exemplo, assim, ó, identificadores. São aqueles dados que identificam a pessoa, nome da pessoa, né, número de documentos, seja ele qual for, quer dizer, se eu falar aquilo, você já sabe quem é. Semi-identificadores são aqueles dados que não fala exatamente, não mostra, né, exatamente quem é a pessoa, mas quando ele é associado com outros dados, ele identifica a pessoa, como, por exemplo, uma profissão, né, um cargo, uma função. Então, se ele for associado com outros, também. Então, por exemplo, vou falar, estou fazendo uma entrevista com os bibliotecários da Unesp de Marília, então nós já sabemos que nós somos em poucos, né? E se eu falar assim, ah, tá, então são bibliotecários da Unesp de Marília. Mas o que seria, então, esse dado semi-identificador? Eu falo que o bibliotecário, né, que eu estou entrevistando, é um homem. Então, nós já chegaríamos em quem é, porque nós temos o André na nossa biblioteca. Então, André, estou usando você como exemplo aqui. Então, quer dizer, eu não falei o nome do André, eu não falei o número de documento dele, mas na hora que eu falei que é um homem, você chega nele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses dados semi-identificadores, tá? Porque quando associa com outros, a gente chega na pessoa. Dados sensíveis, então, por exemplo, algum dado que a própria pessoa que participou, ela não gostaria que fosse disponibilizado, como, por exemplo, opinião política, ou religião, ou seja o que for, alguma coisa que a pessoa possa se sentir ou constrangida, ou ela não quer divulgar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, por isso que na hora da coleta, a gente também precisa saber isso do participante. Então, todos esses dados aqui, então, precisam ser, por exemplo, anonimizados. Então, eu tenho que escrever isso lá no meu plano, porque se eu mando sem essa informação lá para a agência na hora de solicitar o meu financiamento, a agência, ela também vai avaliar o plano de gestão de dados. Ela pode devolver para você corrigir. Ou já tem casos, não estou falando que é o nosso aqui, mas tem casos de agências internacionais que negaram o projeto porque o plano de gestão não estava bem escrito, não estava falando informações que são relevantes para o próprio projeto, tá? Então, aqui só para a gente tomar um pouquinho de cuidado, que são informações que antes nós não precisávamos deixar isso explícito, porque os dados ficavam com o próprio pesquisador, ele não divulgava. Mas agora nós estamos pensando que o pesquisador ele vai publicar esses dados, então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? E aí, pensando nas questões de direitos autorais, eu falo que meus dados, eles serão acompanhados, por exemplo, com uma licença Creative Commons, ou uma licença Open Data Commons, por exemplo, que são licenças que estão sendo aplicadas para conjuntos de dados, tá? Como eu falei da anonimização, eu coloquei aqui que eu vou utilizar um software específico para anonimização. Tem vários, mas eu já me especifiquei aqui. Eu poderia também colocar como que seria feito, mas eu vou pensar também que meu plano tem que ter entre 2 e 4 páginas, então eu tenho que tomar cuidado com algumas descrições. O que eu vou pensar aqui, que eu vou observar? Na hora das orientações, tem algumas informações que se repetem. Então, se eu já coloquei a informação aqui, falando de como os dados serão compartilhados através de uma licença, quando eu chegar aqui mais para baixo, que vai falar do compartilhamento, eu não preciso repetir, tá? Eu posso deixar só em um lugar, tá? Aqui ele traz um outro conjunto de instruções, ó. Ele fala assim,
para quem pertence aos dados. Então, lembra que eu falei que os dados, eles também são resultados de pesquisa, e a comunidade científica já trabalha com a questão de citação dos dados? Aqui eu vou colocar, né? Quem que é o autor dos dados? Quem que vai ser citado quando aqueles dados forem reutilizados? Então, eu posso colocar aqui, tá? Aqui eu repeti um pouquinho que a licença vai ser a Creative Commons, mas eu já pus lá. É só para a gente observar que pode acontecer de repetir informação. Então, se nós colocarmos em um lugar, não necessariamente precisamos repeti-la no outro, tá? Continuando, a mesma coisa aqui, na parte, né, de fazer o armazenamento e o backup. Também ele traz as instruções, tá? Tanto do DMP online, mas eu tô, né, aqui também eu posso seguir, e aí ele traz, ó, as orientações, várias orientações, e aí eu sigo a que eu preciso, né, fazer, a que melhor se adapta às características do meu conjunto de dados. Aí eu falo aonde vai ser armazenado, tá? Primeiramente, o armazenamento vai ser feito no meu computador pessoal. Estou falando que tem senha e que eu estou mandando aquele conjunto de dados lá na nuvem, né, em algum lugar. Quem que vai ser responsável pelo backup? Que ele está perguntando aqui, a própria pesquisadora. Mas se eu estou numa equipe, vai ser o pesquisador tal, ele que é responsável pela atualização e backup dos dados. Depois que a pesquisa é finalizada, onde ele vai ser depositado? Bom, eu posso colocar que ele vai ser depositado no repositório da Unesp, ou se eu pretendo depositar num repositório que eu sei que a minha comunidade da minha área deposita em determinado repositório, eu coloco aqui também, tá? Aí eu estou falando aqui que eu vou usar um protocolo para anonimização, como eu falei lá na questão da anonimização. E aí eu vou utilizar uma técnica, tem várias técnicas de anonimização. E aí eu descrevo aqui qual que eu posso usar, ou se eu já sei qual técnica, eu já deixo aqui previsto que eu vou fazer esse trabalho, tá? Lembrando que cada informação que a gente acrescenta, a gente vai em salvar, tá? Cada um deles. A gente vai em salvar. Se tiver algum comentário, eu vou acrescentar aqui, ok? Aí, mais para baixo, ele fala também do acesso, tá? Quem é que tem acesso, então isso daqui é muito para quem trabalha em uma equipe, então quem que tem acesso, quem que vai fazer a alimentação dos dados, qual computador vai ficar armazenado, quem vai ter o acesso a todos os dados ou uma parte dos dados, então isso pensando assim, que não é uma coisa que tem que ser igual para todo mundo, nós vamos pensar no nosso projeto e nas características dos nossos dados. Vocês vão perceber que é sempre a mesma coisa, as duas orientações, tá? Para a gente seguir, e a gente pensa que o que está direcionado com as características dos nossos dados e coloca aqui, tá? Depois, um pouco mais para baixo, a seleção e a preservação, coloquei um exemplo aqui também, né? Se todos os dados serão preservados, se vai ter descarte, onde eles vão ser armazenados, quanto tempo esses dados ficarão disponíveis, né? Vai depender muito do que a agência está solicitando, vai depender muito da característica do repositório, né, da política do repositório e das características dos próprios conjuntos de dados. Tem dados que eles podem ficar eternamente, tem dados que eles ficam 2 anos, e aí vai ser muito do projeto e do pesquisador, tá? Então, quanto tempo de preservação, eu coloquei lá em cima, mesma coisa, as mesmas instruções. E aí, depois aqui, o compartilhamento dos dados, então algumas das questões aqui que aparecem, elas se repetem, mas eu falo que os dados estarão, por exemplo, disponíveis para reutilização de outros pesquisadores após a publicação dos resultados da pesquisa. Lembra que eu falei que se eu tenho previsto, se eu quero que meus dados sejam embargados, por exemplo, se a agência financiadora permite isso, eu vou colocar aqui também que os dados ficarão retidos à publicação, ou ficarão retidos por 1 mês, 2 meses. Então, pensando nas características dos nossos dados, tá? E aí eu posso falar também como que será feita esse compartilhamento e essa utilização. Então, por exemplo, os meus dados, eles só podem ser utilizados do jeito que eles estão, ou eles podem ser remixados
com outros dados. Então, nós vamos ficar bem atentos aqui também, tá? Então, não só aqui, como todo o conjunto, mas sempre nós pensarmos assim, a ideia agora é disponibilizar os conjuntos de dados, compartilhar os conjuntos de dados, para que outros pesquisadores reutilizem. Então, eu tenho que ter o menos de restrição possível, tá? Tem dados, tem conjuntos de dados que não podem ser disponibilizados, tem outros dados que podem, por isso que o plano vai deixar explícito isso, quais podem ser disponibilizados, quais não podem, por quanto tempo e como esses dados podem ser utilizados, tá? Então, são os campos que a gente vai colocando. Fiz a alteração, vou salvar. Então, a gente está percebendo que ele tem a mesma estrutura, né? As informações do lado direito com as questões e as orientações para a gente poder responder. Fez a atualização ou terminou de escrever, salvar, tá? E aqui, não sei se vocês estão percebendo que embaixo do salvar tem o nome de quem fez aquela alteração, né? Então, por exemplo, se eu tenho mais de uma pessoa fazendo, então, conforme as pessoas vão fazendo alterações e vão salvando, vão aparecendo aqui o pessoal que fez a alteração para a gente saber quem que está atualizando, quem que está mexendo, tá? Outras questões éticas, então aqui eu não entrei em muitos detalhes, porque eu já falei lá em cima, então eu coloco algumas informações aqui de anonimização, e depois o último passo de responsabilidades e recursos, tá? Mesma coisa, instruções do lado direito, e eu tô falando aqui um pouquinho quem que é responsável, quem que vai fazer a gestão dos dados, tal. Acabei de fazer, salvei aqui. Então, acabei de preencher meu plano, tá? Algumas outras instruções, e aí eu acabei. Vou voltar lá para cima. Terminei de preencher meu plano, fui salvando cada passo que eu fiz. Eu tenho a opção aqui, ó, de baixar, tá? Vou clicar aqui. Eu tenho vários formatos, né? Eu posso fazer em planilha, então tudo vai depender muito das características dos meus dados, em PDF, né? Tá? Em doc, e aí vai depender. Por exemplo, em PDF. Eu quero que apareçam todas as informações, inclusive o resumo do meu, lá na capa mesmo, né? Meu nome, é a instituição que eu estou afiliada, o resumo do meu projeto. Então, aqui eu posso selecionar o que vai aparecer. As questões não respondidas. Vou deixar tudo para a gente ver como é que é. Coloquei em PDF, aqui a gente consegue também formatar, tá? O tipo de letra, o tamanho da letra, as margens, se tiver alguma coisa específica que a gente precisa seguir, eu vou deixar do jeito que está aqui, só para a gente ver como é que é. E aí, eu vou fazer o download. Ele aparece aqui para mim, o jeito que, com todas as informações que eu selecionei. Lá a capa com o título, o criador, a filiação, tá? Aqui ele já aparece isso, eu não coloquei nenhum financiador, mas ele já aparece por causa do próprio default da ferramenta, o meu ORCID, o resumo do meu projeto e a resposta de todas aquelas informações, tá? Ó. Lá, cada uma das questões e o que eu escrevi para cada uma delas. Tá? Ele vai aparecer sempre igual. Se eu quiser colocar em doc é a mesma coisa, vou fazer o download aqui para a gente ver, ele vai aparecer lá igual. Só que aqui a gente ainda consegue editar, né? Porque tá no Word. Então, olha lá, as mesmas informações, tá? E o documento ficou um pouquinho menor. Eita. Vocês estão conseguindo acompanhar, né? Ó, tá? Sim. Sim, né? E aí, a gente aqui no finalizar e publicar. Então, se eu ainda estou escrevendo e ainda não quero deixar público, eu deixo aqui no privado. Vai ser só para mim, né? Só eu vejo, só os meus colaboradores que eu registrei conseguem visualizar. Se eu deixar aqui, ó, organização, quer dizer, todas as pessoas da Unesp, né, a comunidade da Unesp, que está vinculada com a Unesp, consegue visualizar, como eu mostrei lá naquela página inicial. Se eu vou mais
para baixo, eu consigo ver todos aqueles que estão disponíveis. Ou público, lá na página inicial, antes de eu entrar com o meu nome, aparece lá. Então, qualquer pessoa que entrar na ferramenta, entrar no site, ele consegue visualizar o meu plano de gestão de dados. Então, eu posso deixar aqui ainda privado, por exemplo, e vou salvar. E aí, eu encerrei ele. Tá vendo? Salvo com sucesso, a mesma coisa. Se eu quiser escrever de novo, eu volto lá para poder editar, ele vai estar aberto aqui para poder editar de novo. Se eu quiser tirar ou acrescentar colaborador, eu vou aqui escrever os colaboradores, tá? Ó. Coloco o e-mail da pessoa, lembra aquilo que eu falei. Se eu quiser fazer o download de novo, eu vou aqui. Se eu quiser ver os detalhes do meu projeto, que é aquela parte inicial, aparece aqui de novo, tá? Se eu quiser criar um outro plano, se eu quiser voltar naqueles planos que eu já criei. Quero editar um plano que está aqui, que eu estou trabalhando nele. A mesma coisa, vou editar. Aí ele vai aparecer a mesma coisa, todo o processo de novo. Então, a gente consegue ir e voltar nas diversas partes do plano, né, do nosso plano, para a gente poder mexer. Depois, se eu finalizar e já vou enviar para a agência, eu vou lá e dou o download no meu documento. Ok? Pessoal? Vou fechar aqui. Ok. Tá. Eu vou